Meu nome é Cristina e, aos 32 anos, eu nunca imaginei que embarcar em um avião pareceria como assinar minha própria sentença de morte. Depois de 10 anos construindo uma nova vida, o funeral do vovô Haroldo me forçou a voltar para o lar do qual eu fugi. Quando minha mãe abriu a porta, seu sorriso mal se formou antes que o punho de Ricardo atingisse meu estômago. Suas palavras doeram mais que o golpe. Esta não é mais a sua casa. Pobre Ricardo. Ele nunca soube que o vovô me entregou os papéis da escritura anos atrás. Me digam de onde vocês estão assistindo, deixem aquele like e se inscrevam se já tiveram que enfrentar um valentão. Acreditem, o que acontece a seguir é algo que vocês não vão querer perder. A casa do sítio onde cresci não era apenas uma construção. Era o coração da nossa família. Vovô Haroldo a construiu com as próprias mãos nos anos 60, projetando cada cômodo com cuidado e consideração. A varanda que a rodeava, virada para o leste, capturava o sol da manhã perfeitamente e as janelas da cozinha ofereciam uma vista de sua premiada horta que nos alimentou durante todas as estações. Minha infância foi preenchida com o cheiro de terra fresca e o bolo de fubá da vovó Rosa nas manhãs de domingo. Quando a vovó faleceu, eu tinha 8 anos. E o vovô permaneceu forte, ajudando minha mãe a me criar enquanto ela trabalhava em 2 empregos. Amanda Souza, minha mãe, era linda, mas frágil, sempre procurando por algo que ela não conseguia nomear. Éramos uma pequena, mas poderosa unidade familiar, nós 3 contra o mundo. Vovô me ensinou a consertar uma torneira pingando, trocar um pneu furado e a apreciar o valor do que era nosso. Esta terra é seu direito de nascença, Cristina. Ele dizia, suas mãos enrugadas, gesticulando para os 8 hectares de colinas que estavam em nossa família por gerações. Nunca deixe ninguém tirá-la de você. A vida não era perfeita, mas era nossa, pelo menos até minha mãe conhecer Ricardo Bastos, quando eu tinha 18 anos. Ela o trouxe para casa depois de conhecê-lo no banco onde trabalhava como caixa. Ele era charmoso no início, trazendo flores e elogiando o vovô por seu trabalho com madeira. Eu estava me preparando para a faculdade, animada para estudar arquitetura, inspirada pelo talento do meu avô. A mudança em Ricardo aconteceu tão gradualmente que nenhum de nós percebeu. Suas sugestões se transformaram em críticas. Suas ideias úteis se tornaram exigências. 6 meses depois de começar a namorar minha mãe, ele tinha opiniões sobre tudo, desde o que ela vestia até como o vovô deveria administrar a propriedade. Este lugar poderia valer uma fortuna se você vendesse para as construtoras. Ouvi-o dizer ao vovô uma noite. Fiquei paralisada no corredor, meu coração batendo forte enquanto o vovô respondia com firmeza. Esta terra não está à venda, nem agora, nem nunca. A tensão aumentou depois disso. Ricardo se mudou para nossa casa, apesar das reservas do vovô. Mamãe parecia dividida entre seu pai e seu novo namorado. Seus olhos ficavam cada vez mais sombrios, seu riso mais raro. Quando ela anunciou o noivado, o vovô me chamou de lado. Sua aprovação na faculdade é o seu bilhete de saída, pequena. Ele sussurrou, seus olhos tristes, mas determinados. Obtenha sua educação. Construa sua vida. Algumas batalhas não podem ser vencidas de frente. O verão antes de eu ir para a faculdade foi insuportável. Ricardo havia tomado conta da ala leste da casa, reorganizando os móveis e removendo as fotos de família que poluíam a estética. Quando o encontrei jogando as colchas feitas à mão da vovó em uma caixa de doação, algo dentro de mim quebrou. Isso não é seu para doar, gritei, pegando a caixa. O rosto de Ricardo endureceu em uma máscara que eu viria a conhecer muito bem. Sua mãe concorda que este lugar precisa de uma modernização, disse ele friamente. Ou você entra no esquema ou sai do caminho. A explosão final aconteceu 3 dias antes da minha partida. Ricardo havia jogado fora a coleção de pássaros esculpidos à mão do vovô, alegando que estavam acumulando poeira. Vovô, normalmente tão calmo, ficou pálido de raiva. A discussão que se seguiu terminou com Ricardo ameaçando colocar o velho em um asilo. Esta ainda é a minha casa, trovejou o vovô, parecendo mais alto do que seus 70 anos sugeriam, e nunca pertencerá a alguém que não entende o que significa criar algo com as próprias mãos. Parti para São Paulo com lágrimas escorrendo pelo rosto, o abraço apertado do vovô ainda quente na minha pele. Ao nos despedirmos, ele colocou uma pequena caixa de metal na minha mão.
Não abra isso ainda, ele sussurrou. Guarde-a em segurança até precisar. Os 10 anos seguintes passaram em um turbilhão de determinação. Eu me formei com honras, consegui um cargo em um prestigioso escritório de arquitetura e construí uma reputação para mim. Meu contato com casa diminuiu para cartões de aniversário e telefonemas ocasionais com o vovô, que nunca reclamava, mas cuja voz ficava mais cansada com o tempo. Mamãe ligava cada vez menos, sempre quando Ricardo estava fora, sempre terminando a ligação abruptamente se ele voltasse. As cartas do vovô eram minha tábua de salvação, cheias de fofocas da cidadezinha e atualizações sobre sua horta. Nas entrelinhas, eu lia a verdade. O controle de Ricardo havia se expandido, mamãe havia se retraído ainda mais, e a casa que eu amava estava mudando além do reconhecimento. A ligação sobre o ataque cardíaco do vovô veio em uma manhã de terça-feira. Na quarta, ele já tinha partido. A voz da minha mãe soava vazia quando ela ligou, suas palavras cuidadosamente escolhidas. "O funeral é no sábado", disse ela. "Ricardo acha melhor você apenas mandar flores, menos perturbação." Algo em sua voz, um fio da mãe que eu lembrava, tomou a decisão por mim. "Estarei no primeiro ônibus", eu disse, já comprando a passagem. A pequena caixa de metal que o vovô me dera permaneceu trancada na gaveta da minha mesa todos esses anos. Antes de sair, coloquei-a na minha bagagem de mão, sabendo que, de alguma forma, a hora havia chegado. A viagem de ônibus de São Paulo para minha pequena cidade natal no interior paulista levou algumas horas, mas parecia uma viagem no tempo. Conforme nos aproximávamos, eu via as colinas familiares, agora pontilhadas de novos condomínios e centros comerciais. A cidade havia mudado, expandido na minha ausência, tornando-se quase irreconhecível. "Primeira vez de volta?" perguntou o motorista de táxi, enquanto eu entrava em seu carro no pequeno terminal rodoviário. Seu rosto amigável era desconhecido. Outro lembrete de quanto tempo eu fiquei fora. 10 anos, admiti, dando-lhe o endereço que eu ainda sabia de cor. Suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente. O antigo sítio do Souza. Propriedade bonita. Uma pena o que está acontecendo por lá. Meu estômago gelou. "O que você quer dizer?" Ele pareceu perceber que poderia ter falado demais. "Nada, nada. Só ouvi dizer que pode haver mudanças chegando. As construtoras estão de olho naquela terra há anos." O trajeto pela cidade revelou mais mudanças. A pequena livraria, onde o vovô me comprava um livro novo a cada aniversário, era agora uma loja de vape. A lanchonete, onde comemoramos minha formatura do ensino médio, havia sido substituída por um restaurante de rede. Quando viramos na familiar estrada de terra que levava à nossa propriedade, minhas mãos tremiam. A primeira visão da casa quase me quebrou. A pintura branca, antes imaculada, estava descascando, e a varanda estava cedendo em alguns pontos. A horta do vovô, que já fora seu orgulho e alegria, havia sido em grande parte arrancada, substituída por um gramado irregular. Uma brilhante Hilux SW4 preta estava estacionada na entrada, parecendo totalmente deslocada contra o cenário rural. "Quer que eu espere?" perguntou o motorista, a preocupação evidente em sua voz enquanto eu pagava a corrida. "Não, tudo bem", assegurei-lhe, embora eu me sentisse tudo, menos bem. Enquanto eu rolava minha mala pelo caminho familiar até a porta da frente, antes que eu pudesse bater, a porta se abriu. Mamãe estava ali, mais magra do que eu me lembrava. Seus cabelos loiros, antes vibrantes, agora estavam opacos e com mechas grisalhas, apesar de ela ter apenas 52 anos. Seus olhos correram nervosamente por cima do meu ombro antes de encontrar os meus. "Cristina", disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Ela fez um movimento como se fosse me abraçar, depois se conteve. O meio gesto foi de alguma forma pior do que nenhum reconhecimento. "Mãe!" Eu avancei, de braços abertos, determinada a transpor o abismo entre nós. Foi quando ouvi passos pesados atrás dela. Tive uma fração de segundo para registrar o rosto de Ricardo, vermelho de raiva antes de seu punho atingir meu estômago. O golpe me deixou sem ar, me fazendo tropeçar para trás nos degraus da varanda. A dor irradiava pelo meu abdômen enquanto eu lutava para respirar. "O que você está fazendo aqui?" rosnou Ricardo, pairando sobre mim. Ele havia envelhecido mal, suas feições antes bonitas agora estavam inchadas, seu cabelo escuro rareando. "Ninguém te convidou." "Ricardo, por favor."
sussurrou mamãe, sua mão tremulando inutilmente em seu braço. Ele a sacudiu sem olhar para ela. Lutei para me levantar, um braço protetoramente em volta das minhas costelas doloridas. O vovô morreu, consegui dizer. Eu tenho todo o direito de estar aqui. Você não tem direitos aqui, cuspiu Ricardo. Esta não é sua casa, não tem sido há anos. Volte para São Paulo ou para onde quer que você estivesse se escondendo. Atrás dele, mamãe estava de cabeça baixa, sem oferecer defesa, sem proteção. A visão doeu mais do que o soco. Aquela casca vazia não era a mãe que uma vez desafiou as fofocas da vizinhança como uma orgulhosa mãe solteira, que trabalhou em turnos duplos para me dar aulas de dança, que me ensinou a manter a cabeça erguida, não importava o quê. Mãe, implorei, procurando por algum sinal da mulher que eu lembrava. Você deveria ir, Cristina, disse ela suavemente, sem encontrar meus olhos. É melhor assim. Uma buzina atrás de mim fez todos nós nos virarmos. O motorista de táxi havia voltado, parando na nossa entrada. Ele acenou para mim pelo para-brisa. Uma clara oferta de fuga. Isso não acabou, eu disse a Ricardo, minha voz mais firme do que eu me sentia. Eu vim para o funeral do vovô, e eu estarei lá. O rosto de Ricardo se contorceu de raiva. Tente aparecer e você vai se arrepender, ele ameaçou, dando um passo em minha direção novamente. Recuei para o táxi que esperava, a dor latejando em meu corpo e em meu coração. O motorista não disse nada enquanto eu entrava, apenas engatou a marcha e se afastou da única casa que eu já amei. A pousada Pinhal ainda existe? Perguntei, lutando contra as lágrimas. Sim, senhora, ele respondeu, olhando para mim com preocupação pelo retrovisor. Você está bem? Precisa de um hospital? Eu balancei a cabeça negativamente, embora minhas costelas gritassem em protesto. Só preciso de um quarto. Na pousada, examinei o dano no espelho do banheiro. Um hematoma feio já estava se formando no meu abdômen, mas não achei que algo estivesse quebrado. Dor física eu podia suportar. A imagem da postura derrotada da minha mãe, sua incapacidade de encontrar meus olhos, isso era outra coisa. Meu telefone tocou enquanto eu aplicava cuidadosamente uma toalha fria no meu hematoma. O número local não era um que eu reconhecesse, mas atendi mesmo que assim. Cristina, é a Sofia Rocha. A voz do meu passado trouxe uma nova onda de emoção. Sofia tinha sido minha melhor amiga durante toda a escola, minha confidente, até que a distância gradualmente silenciou nossa comunicação. Sofia, eu disse, minha voz falhando. Como você soube que eu estava de volta? Cidade pequena, ela respondeu com o calor que eu lembrava. O Melvin, o taxista, ligou para o primo dele, que é casado com a minha irmã. A notícia corre rápido. Ele disse que você poderia precisar de uma amiga. As lágrimas que eu estava segurando finalmente vieram. Entre soluços, contei a ela sobre minha recepção na casa da minha infância. Aquele desgraçado. Sofia sibilou quando descrevi o soco de Ricardo. Você deveria prestar queixa. Ainda não, eu disse, uma ideia se formando enquanto me lembrava do peso da caixa de metal do vovô na minha bagagem. Preciso entender o que tem acontecido aqui primeiro. Depois de prometer encontrar Sofia para um café na manhã seguinte, finalmente abri a caixa que o vovô me dera anos atrás. Dentro, embrulhado em papel de seda, havia um conjunto de documentos legais com um bilhete manuscrito por cima. Minha querida Cristina, dizia na caligrafia familiar do vovô. Se você está lendo isso, eu provavelmente já me fui. E as coisas pioraram com o Ricardo. O que ele não sabe é que esta casa e esta terra legalmente pertencem a você agora. Eu transferi a escritura para o seu nome no seu aniversário de 18 anos. A propriedade nunca poderá ser vendida sem a sua assinatura. Permaneça forte, pequena, com amor, vovô. Debaixo do bilhete estava a escritura da propriedade, documentos de transferência legal e uma chave que reconheci como sendo do cofre do vovô no banco local. Enquanto eu olhava para os papéis, a magnitude do que o vovô havia feito para proteger o legado de nossa família me invadiu. Naquela noite, meus sonhos misturaram memórias de felicidade da infância com o pesadelo do punho de Ricardo e os olhos vazios da minha mãe. A manhã de sábado amanheceu cinzenta e chuviscando. Um tempo adequado para o enterro do vovô. Vesti-me cuidadosamente com um vestido preto que havia trazido, aplicando corretivo extra nas olheiras. O hematoma no meu abdômen havia se aprofundado para um roxo doloroso,
mas me mantive ereta ao entrar na pequena igreja da comunidade onde o serviço seria realizado. As pessoas se viraram quando entrei, a maioria dos rostos que eu reconhecia, embora envelhecidos pela década desde que os vi pela última vez. A senhora Patterson, minha antiga professora. A família Jensen, dona do sítio vizinho ao nosso. Tio Tiago, irmão da minha mãe, que morava em outro estado e raramente visitava. Ricardo e mamãe estavam sentados no primeiro banco. Ele tinha o braço em volta dos ombros dela, no que poderia parecer conforto para um observador desinformado, mas que me pareceu pura possessão. Ele enrijeceu quando me viu, sussurrando algo no ouvido da minha mãe que a fez encolher ainda mais os ombros. Escolhi um assento várias fileiras atrás, não querendo criar uma cena. Tio Tiago imediatamente se moveu para sentar ao meu lado, seu rosto uma mistura de tristeza e preocupação. Cristina, ele murmurou, envolvendo-me em um breve abraço. Você parece que não dormiu. Viagem longa, eu disse, não pronta para compartilhar toda a verdade. Como você está aguentando? Você e o vovô eram próximos. Uma sombra cruzou seu rosto. Não tão próximos nestes últimos anos. Ricardo se certificou disso. O serviço começou antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer. O pastor Wilson, que me batizou quando bebê, falou calorosamente das contribuições do vovô para a comunidade, sua generosidade em tempos difíceis, sua habilidade como artesão, cujos móveis ainda enfeitavam muitas casas na região. Mordi o lábio com força, lutando contra as lágrimas enquanto as memórias voltavam, do vovô me ensinando a lixar madeira no sentido do veio. Nunca contra ele, Cristina. Esse é o segredo para um acabamento liso. Após o serviço, a comunidade se reuniu no salão da igreja para uma recepção. Fui cercada por vizinhos compartilhando condolências e memórias. Seu avô tinha tanto orgulho de você, disse a senhora Jensen, dando um tapinha no meu braço. Sempre nos mostrando fotos dos prédios que você projetou em São Paulo. Ele manteve aquela horta o máximo que pôde, acrescentou o Sr. Thompson da loja de ferragens. Uma pena o que aconteceu com ela na primavera passada, quando Ricardo trouxe aqueles paisagistas. Ao longo dessas conversas, notei um padrão. As pessoas baixavam a voz ao mencionar Ricardo. Seus olhos se moviam, como se para ter certeza de que ele não estava por perto. A imagem que se formava era perturbadora. Ricardo havia isolado sistematicamente o vovô e a mamãe da comunidade que sempre os apoiou. Tio Tiago me encurralou perto da urna de café, sua expressão sombria. Ricardo tem pressionado o papai para vender partes da propriedade há anos, disse ele em voz baixa. Papai sempre recusou, mas a pressão piorou depois do primeiro ataque cardíaco dele no ano passado. Tentei intervir, mas Ricardo ameaçou obter uma ordem de restrição contra mim por causar problemas. Minha mão se apertou em volta da xícara de café. Por que você não me ligou? Eu tentei. Seu número mudava, os e-mails voltavam. Ele parecia genuinamente angustiado. Ricardo disse a todos que você não queria mais saber da família, que você tinha deixado isso bem claro. Uma raiva fria se instalou em meu estômago. Isso é mentira. Eu escrevia para o vovô regularmente. Eu ligava sempre que conseguia. Imaginei, suspirou tio Tiago. Olha, você deveria falar com o Tomás, o melhor amigo do papai desde sempre. Eles almoçavam toda quarta-feira até Ricardo dar um jeito de parar com isso. Tomás pode saber mais. Avistei Tomás do outro lado da sala, um homem alto com uma vasta cabeleira branca que me ensinou a pescar no riacho que passava por nossa propriedade. Enquanto eu caminhava em sua direção, ouvi Ricardo falando com dois homens de terno. A teimosia do velho era o único empecilho, dizia Ricardo. Podemos avançar com os planos do loteamento já no próximo mês. 30 casas de luxo, um clube, tudo completo. A fúria subiu pela minha garganta. Mudei de curso, indo direto para o pequeno grupo. Com licença, eu disse, minha voz alta o suficiente para fazer as conversas próximas pararem. Acredito que houve um mal-entendido sobre o futuro da propriedade do Souza. O rosto de Ricardo escureceu quando ele se virou para mim. Esta é uma discussão de negócios particular, ele sibilou. E não é da sua conta. Na verdade, é inteiramente da minha conta. Rebati, sentindo uma calma estranha apesar da tensão no ar. Nenhuma decisão de desenvolvimento pode ser tomada sem a minha aprovação. Cristina, mamãe apareceu ao lado de Ricardo. Sua voz suplicante.
Não faça uma cena, não no funeral do seu avô. Não sou eu quem está planejando passar um trator sobre o legado dele antes mesmo de ele ser enterrado. Respondi, incapaz de esconder a aspereza em minhas palavras. Ricardo agarrou meu braço, seus dedos cravando dolorosamente em minha carne. Você precisa sair agora. Várias pessoas estavam assistindo. Vi tio Tiago se movendo em nossa direção, preocupado. Os empresários pareciam desconfortáveis. Tire a mão de mim, eu disse claramente. Ou vou adicionar agressão à lista de coisas que discutiremos com as autoridades. O aperto de Ricardo se intensificou por um momento, depois soltou. Você sempre foi uma encrenqueira, disse ele, sua voz baixa, mas audível. Voltando aqui, causando problemas quando sua mãe está de luto. Egoísta, assim como seu pai. A menção do pai que nunca conheci foi calculada para ferir, mas me recusei a morder a isca. Senhores, dirigi-me aos empresários diretamente. Sugiro que verifiquem quem realmente tem autoridade legal para tomar decisões sobre a propriedade do Souza antes de prosseguir com quaisquer planos. Vocês podem descobrir que a situação não é tão simples quanto foram levados a acreditar. Afastei-me, com o coração batendo forte, mas de cabeça erguida. Enquanto me dirigia para a porta, precisando de ar e espaço, tia Patrícia, esposa do tio Tiago, me alcançou. Cristina, espere, disse ela, guiando-me para um canto tranquilo. Há mais que você precisa saber. Sua mãe... Estamos preocupados com ela. Ela não tem sido ela mesma. Parou de vir ao clube do livro, às festas da igreja, até mesmo aos jantares de família. Ricardo controla tudo: dinheiro, telefonemas, quem a visita, táticas clássicas de isolamento. As peças estavam se encaixando, cada uma mais perturbadora que a outra. Ele a machucou? Perguntei, temendo a resposta. A hesitação de tia Patrícia me disse tudo. Nós suspeitamos, disse ela finalmente, mas Amanda nega, dá desculpas e ultimamente não conseguimos vê-la sozinha de jeito nenhum. Apertei a mão dela, prometendo manter contato, e continuei em direção à saída. Na pequena entrada da igreja, quase colidi com um homem idoso em um terno bem usado. Cristina Souza, disse ele, ajustando os óculos. Sou Martins Arruda. Eu era o advogado do seu avô. Eu esperava falar com você. Dr. Martins, reconheci o nome dos documentos do vovô. Eu planejava ligar para seu escritório na segunda-feira. Ele olhou por cima do meu ombro para a recepção. Melhor não discutir assuntos aqui. Você pode vir ao meu escritório amanhã, às 9h. Há coisas que seu avô queria que você soubesse, provisões que ele fez. Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, senti uma presença atrás de mim. Ricardo estava lá, os olhos semicerrados enquanto olhava entre mim e o Dr. Martins. Passando fofocas para a neta pródiga, Arruda. Seu tom era leve, mas a ameaça por baixo era inconfundível. Apresentando minhas condolências, Sr. Bastos, respondeu Martins suavemente. Nada mais. Os olhos de Ricardo encontraram os meus, uma mensagem clara neles. Isso não acabou. Levantei o queixo, encontrando seu olhar firmemente, até que ele se virou e voltou para a recepção. Saí logo depois, o peso das revelações e das perguntas não respondidas pesado em meus ombros. De volta à pousada, espalhei os documentos do vovô na cama, examinando cada um cuidadosamente. Com a determinação substituindo o medo que inicialmente me dominou, comecei a fazer anotações, organizando perguntas para o Dr. Martins. Naquela noite, minha determinação se tornou mais forte que meu luto. O vovô me dera as ferramentas para lutar. Agora, eu só precisava da coragem para usá-las. O escritório de Arruda em Filhos ocupava o segundo andar de um prédio de tijolos vermelhos na rua principal. O mesmo local onde dispensaram conselhos legais para uma comunidade por 3 gerações. A sala de espera estava inalterada desde minhas visitas de infância com o vovô. Poltronas de couro confortáveis, samambaias em vasos e fotos em preto e branco da história da cidade. Dr. Martins me cumprimentou com um aperto de mão firme, conduzindo-me ao seu escritório particular, onde grossos volumes jurídicos revestiam as paredes e uma grande janela dava para a praça da cidade. Seu avô era um dos meus amigos mais queridos, disse ele assim que nos sentamos, e muito mais perspicaz do que Ricardo Bastos lhe dava crédito. Estou começando a entender isso, respondi, colocando a caixa de metal em sua mesa.
Encontrei estes documentos. Espero que possa me ajudar a entendê-los. Martins abriu a caixa, assentindo enquanto revisava o conteúdo. Haroldo veio a mim quase imediatamente depois que sua mãe se casou com Ricardo. Ele tinha preocupações sobre o caráter e as intenções de Ricardo em relação à propriedade. A transferência da escritura, eu disse, era legalmente válida? Absolutamente, confirmou Martins, batendo no documento. Haroldo estruturou tudo com muito cuidado. Ele transferiu a propriedade para você, mantendo o direito de usufruto vitalício para si. Sua mãe estava ciente deste acordo e assinou, embora eu duvide que ela tenha contado a Ricardo. A propriedade não pode ser vendida ou substancialmente alterada sem o seu consentimento. Um alívio me invadiu. Então os planos de Ricardo para o loteamento não podem prosseguir, concluiu Martins. Mas não é só isso que você precisa saber. Ele pegou um arquivo grosso de uma gaveta. Seu avô documentou tudo. As tentativas de Ricardo de pressioná-lo a vender, as discussões. Ele até gravou algumas das declarações mais ameaçadoras de Ricardo. Meus olhos se arregalaram. O vovô o gravou? Martins assentiu sombriamente. Depois da segunda vez que Ricardo sugeriu que Haroldo estaria melhor em uma casa de repouso, Haroldo começou a carregar um pequeno gravador. É legal no estado de São Paulo com o consentimento de uma das partes. As gravações pintam um quadro perturbador de coação, especialmente depois que a saúde de Haroldo começou a declinar. Ele deslizou um envelope selado pela mesa. Seu avô deixou isso para você também. Ele pediu que eu lhe entregasse pessoalmente se algo acontecesse com ele. Com os dedos trêmulos, abri o envelope, reconhecendo imediatamente a caligrafia do vovô. Minha querida Cristina, começava. Se você está lendo isto, eu já parti, e Martins determinou que é hora de você saber toda a verdade. Tentei proteger você e sua mãe, mas Ricardo é um homem perigoso, mais perigoso do que eu imaginava. Depois que você foi para a faculdade, as coisas se deterioraram rapidamente. Ricardo isolou sua mãe, convenceu-a de que sua depressão era pior do que era, que ela precisava dele para administrar tudo. Quando entendi o que estava acontecendo, ela já estava dependente dele emocional e financeiramente. Documentei suas tentativas de obter o controle de nossa propriedade. Ele não sabe sobre as proteções legais que implementei, e o deixei acreditar que eu poderia eventualmente ser persuadido a vender. Isso ganha tempo, mas não durará para sempre. A coisa mais importante que descobri é que Ricardo não é quem ele diz ser. Ele tem um histórico de mirar em mulheres vulneráveis, com bens, casar-se com elas e depois assumir o controle de suas propriedades. Martins tem os detalhes de 2 casos anteriores em outros estados. Sinto muito por colocar este fardo em você, mas você é forte, Cristina. Mais forte do que imagina. Sempre acreditei que você tem o espírito de sua avó. O tipo silencioso que se curva, mas nunca quebra. O que quer que aconteça, lembre-se de que a terra é seu direito de nascença. Lute por ela se puder, mas mais importante, lute por sua mãe. Ela precisa de você, mesmo que não consiga dizer. Com todo o meu amor, sempre vovô. As lágrimas embaçaram minha visão quando terminei de ler. Eu as enxuguei, olhando para Martins. Quais são os próximos passos, legalmente? Primeiro, devemos fazer uma verificação completa de antecedentes de Ricardo, sugeriu Martins. Tenho algumas informações preliminares, mas uma investigação mais aprofundada pode revelar vantagens adicionais. Segundo, precisamos documentar qualquer dano ou alteração não autorizada na propriedade. E terceiro, eu recomendaria consultar a doutora Juliana Barros. Ela é especialista em disputas de propriedade familiar, particularmente aquelas que envolvem potencial abuso financeiro. Com que rapidez podemos agir? Perguntei, lembrando da conversa de Ricardo com os desenvolvedores no funeral. Acho que ele planeja avançar com os planos muito em breve. Posso ter a Juliana aqui amanhã, assegurou-me Martins. Enquanto isso, vou entrar com uma medida cautelar para impedir quaisquer alterações na propriedade, pendente de revisão legal. Isso deve nos dar algum tempo. O resto do dia passou em um turbilhão de consultas legais e pesquisas. Ao anoitecer, eu tinha uma imagem muito mais clara do que estávamos enfrentando. Ricardo Bastos havia nascido, Ricardo Peterson, em Minas Gerais. Ele teve 2 casamentos anteriores, ambos com mulheres com bens significativos,
ambos terminando quando os recursos das mulheres se esgotaram. Ele tinha um histórico de acusações de estelionato que foram resolvidas fora do tribunal. O mais perturbador foram as ordens de restrição movidas por ambas as ex-esposas, citando abuso verbal e físico. Doutora Juliana Barros chegou na manhã seguinte, uma mulher formidável na casa dos 50 anos, com olhos perspicazes e uma postura direta. Ela revisou os materiais do caso com eficiência rápida, ocasionalmente fazendo anotações ou perguntas esclarecedoras. Isso é, na verdade, mais direto do que muitos casos que eu lido, ela concluiu. A transferência da escritura é inquestionável. Ricardo tem se envolvido em atividade fraudulenta ao tentar vender ou desenvolver uma propriedade que não lhe pertence. As gravações que seu avô fez fornecem provas claras de coação e abuso de idosos. O que é mais preocupante é a situação de sua mãe. Podemos ajudá-la legalmente? Perguntei. Sim, mas é complicado, explicou Juliana. O abuso financeiro deixa rastros. Podemos seguir os registros bancários mostrando saques incomuns, transferências para contas que ela não controla. As táticas de isolamento são mais difíceis de provar, mas ainda fazem parte do padrão. O abuso físico... Ela hesitou. Isso depende se sua mãe está disposta a reconhecê-lo. Pelo que você me contou, ela está profundamente enraizada em um ciclo de abuso e dependência. Passamos horas construindo uma linha do tempo, reunindo documentação e preparando estratégias legais. Juliana estava confiante em nosso caso, mas me avisou sobre o custo emocional à frente. Ricardo não desistirá facilmente. Ela alertou. Homens como ele raramente o fazem. Quando as vias legais falham, eles frequentemente escalam para intimidação ou pior. Você está preparada para isso? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. O número da minha mãe apareceu na tela. Atendi imediatamente. Cristina, sua voz era sussurrada, medrosa. Eu só queria saber se você está bem. Estou bem, mãe, eu disse, ouvindo a tensão em sua voz. Você está sozinha? Não, Ricardo está no outro quarto. Não posso falar muito. O som de uma porta se abrindo veio pela linha, seguido pela voz excessivamente animada da minha mãe. Sim, querido. Estou apenas confirmando a entrega do supermercado. A ligação terminou abruptamente. Juliana e Martins trocaram olhares sombrios. Precisamos agir rápido, decidiu Juliana. Amanhã de manhã apresentaremos nossa documentação a Ricardo com uma ordem para cessar e desistir de quaisquer negociações com a propriedade. Eu recomendaria ter a polícia presente, dado seu histórico de violência. Naquela noite, no meu quarto de pousada, mal dormi. Estudei os registros da propriedade que Martins havia fornecido, descobrindo que Ricardo havia contraído várias hipotecas contra o sítio, usando documentos fraudulentos. O dinheiro, quase 1.500 milhos, havia desaparecido em contas que ainda não conseguíamos rastrear. A bela casa que o vovô construiu e manteve estava sendo sistematicamente despojada de seu valor, assim como mamãe estava sendo despojada de sua identidade e independência. Ao amanhecer, tomei minha decisão. Não se tratava mais apenas da propriedade. Era sobre justiça, família, legado e, mais importante, resgatar minha mãe da prisão que Ricardo havia construído ao seu redor. Com a experiência jurídica de Juliana e a previdência do vovô me apoiando, eu estava pronta para confrontar o homem que havia roubado tanto de nós. O sol da manhã projetava longas sombras quando o carro elegante de Juliana parou em frente à casa do sítio, seguido por uma viatura da polícia que eu havia solicitado como precaução. O sargento Davi, que estudou comigo no colégio, acenou solenemente ao se juntar a nós no portão da frente. Situações domésticas podem ser voláteis, ele nos lembrou. Estarei presente apenas para manter a paz, a menos que leis sejam violadas na minha presença. Juliana Barros parecia impecável em seu terninho cinza, sua pasta contendo toda a documentação que precisaríamos. Alisei minha própria blusa, lutando contra a ansiedade em meu estômago. Era isso, o confronto que eu temia e para o qual me preparava desde que descobri os documentos do vovô. Ricardo atendeu a porta, sua expressão mudando de irritação para cansaço quando viu Juliana e o policial. — O que é isso? Ele exigiu, bloqueando-se a entrada. — Assuntos legais relativos à propriedade Souza, respondeu Juliana, ríspida. Amanda Souza Bastos também está disponível. A discussão diz respeito aos interesses dela também.
Ela está descansando, disse Ricardo, seus nós dos dedos embranquecendo no batente da porta. Voltem outra hora. Ricardo, quem é? A voz da mamãe chamou de dentro, seguida por sua aparição no corredor atrás dele. Ela parecia ainda mais cansada do que no funeral, o cabelo preso às pressas, vestindo um roupão desbotado, apesar de ser quase 10 da manhã. Mãe, eu chamei. Precisamos falar com vocês dois. É importante. A mandíbula de Ricardo se contraiu, mas com o policial presente, ele relutantemente se afastou. 20 minutos, só isso. O interior da casa me deu outro golpe no coração. O espaço quente e acolhedor que eu lembrava havia sido transformado. Os móveis artesanais do vovô tinham sumido, substituídos por peças cafonas e produzidas em massa. As fotos de família haviam desaparecido das paredes, agora pintadas de um branco estéril. Até o tapete persa, desgastado, mas lindo, que a vovó adorava, havia sido substituído por um carpete bege de parede a parede. Nos reunimos na sala de estar. Mamãe, sentada nervosamente na beirada do sofá, enquanto Ricardo permanecia de pé, de braços cruzados, defensivamente. Senhora Bastos, Senhor Bastos, começou Juliana, seu tom profissionalmente distante. Sou Juliana Barros, representando Cristina Souza, em assuntos relacionados à propriedade e disposição deste imóvel. Tenho documentação confirmando que a propriedade legal deste imóvel foi transferida para Cristina Souza há 10 anos, com direitos de usufruto reservados a Haroldo Souza até seu falecimento. O rosto de Ricardo ficou vermelho escuro. Isso é um absurdo. O velho não tinha o direito... Ele tinha todo o direito, interrompeu Juliana, deslizando os papéis de transferência da escritura pela mesa de centro. Como proprietário legal, ele tinha o direito de transferir a propriedade como bem entendesse. A senhora Bastos estava ciente e consentiu com este acordo na época. Os olhos da minha mãe se arregalaram ao olhar para a papelada. Papai fez isso. Além disso, continuou Juliana, temos provas de que o senhor Bastos tentou vender partes desta propriedade e contraiu hipotecas fraudulentas usando assinaturas falsificadas. Ela apresentou cópias dos documentos da hipoteca, apontando para as linhas de assinatura. Estas não são as assinaturas de Cristina, nem de Haroldo, mas pretendem ser. A compostura de Ricardo rachou. Isso é uma armação. Haroldo estava senil. Esses documentos não se sustentarão no tribunal. Eles já se sustentaram, contrapôs Juliana suavemente. O juiz Watkins os revisou esta manhã e emitiu um congelamento temporário de todas as atividades financeiras relacionadas a esta propriedade. Além disso, apresentamos uma queixa formal sobre as hipotecas fraudulentas ao Ministério Público. Ricardo avançou, de repente tentando pegar os documentos. O sargento Davi se interpôs imediatamente. Senhor, preciso que se acalme, ele avisou, a mão se movendo para o cinto. Esta é a minha casa, gritou Ricardo, saliva voando de seus lábios. Essas mulheres não têm o direito de entrar aqui com suas mentiras e acusações. Na verdade, é a minha casa, eu disse calmamente, mas com firmeza. Tem sido por 10 anos. O vovô se certificou disso porque ele viu exatamente quem você era. O rosto de Ricardo se contorceu de raiva. Ele deu um passo em minha direção, mas o sargento Davi bloqueou seu caminho. Senhor, afaste-se agora, ele ordenou com mais força. Você sabe o que eu tive que aguentar? Rosnou Ricardo, virando-se para a mamãe. A interferência constante do seu pai, a ingratidão da sua filha. Eu trabalhei para melhorar esta propriedade atrasada, para fazer algo dela, enquanto você não fez nada além de se lamentar e sentir pena de si mesma. Mamãe se encolheu, anos de condicionamento fazendo-a se fechar sob seu ataque verbal. Algo dentro de mim estalou. Não fale com ela assim, eu disse, dando um passo à frente. Nunca mais. A atenção de Ricardo voltou para mim. Você, ele sibilou. Você nunca pertenceu aqui, assim como seu pai inútil, pensando que tem direito ao que os outros construíram? Senhor Bastos, interveio Juliana firmemente. O senhor deve saber que também estamos solicitando uma medida protetiva de emergência em nome de Amanda Souza Bastos, com base em padrões documentados de abuso financeiro e emocional. Abuso? Ricardo riu asperamente. Conte a eles, Amanda. Conte a eles como eu cuidei de você, como eu administrei tudo porque você não conseguia dar conta. Mamãe olhou entre nós, seu rosto uma máscara de confusão e medo. Ricardo me ajudou, disse ela fracamente, com a minha depressão.
Mãe, eu disse gentilmente, ajoelhando-me ao seu lado. Quando sua depressão começou? Antes ou depois de Ricardo se mudar para cá? Um lampejo de compreensão cruzou seu rosto. Ricardo viu também e fez um movimento súbito em direção ao seu escritório no fundo da casa. O sargento Davi o seguiu rapidamente. Ele está destruindo provas? Exclamei, correndo atrás deles com Juliana logo atrás. Encontramos Ricardo alimentando freneticamente documentos em uma fragmentadora. O sargento Davi desligou a máquina enquanto Ricardo tentava bloquear o acesso à sua mesa. Isso é propriedade privada, ele gritou. Você não tem direito. Na verdade, eu tenho todo o direito, rebati. E com base nas gravações do vovô e nesses documentos semifragmentados, acho que você está destruindo provas de fraude financeira. Ricardo fez um último movimento desesperado, não para os papéis, mas para mim. Seu punho roçou minha bochecha, enquanto o sargento Davi o derrubava no chão. Ricardo Bastos, você está preso por agressão, anunciou Davi, colocando as algemas nos pulsos de Ricardo. Apesar de sua luta, você tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto Ricardo estava sendo contido, notei mamãe parada na porta, seu rosto pálido. Ele te bateu, ela sussurrou, de novo. Sim, confirmei, tocando minha bochecha ardente. Assim como ele batia em você, não é? A barragem se rompeu. Mamãe desabou contra o batente da porta, soluços sacudindo seu corpo magro. Me desculpe, ela repetia entre os suspiros. Me desculpe, eu pensei que estava te protegendo ao dizer para você ficar longe. Ele disse que te encontraria em São Paulo se você voltasse. Disse que faria você perder seu emprego, seu apartamento, tudo. Enquanto o sargento Davi escoltava um Ricardo ainda relutante para fora e pedia reforços, Juliana e eu consolamos a mamãe. Gradualmente, a história emergiu. O controle de Ricardo aumentou depois que fui para a faculdade. Ele convenceu mamãe de que sua depressão estava piorando, que ela não podia confiar em seu próprio julgamento. Ele a isolou de amigos e familiares, monitorando seus telefonemas e, eventualmente, assumindo o controle de todas as finanças. O abuso emocional se tornou físico cerca de 3 anos após o casamento. Papai sabia, não sabia? Perguntou mamãe, enquanto nos sentávamos à mesa da cozinha, o espaço tão mudado do coração quente da casa que um dia fora. Ele suspeitava, confirmei. É por isso que ele protegeu legalmente a propriedade. Ele estava tentando proteger nós duas. Um segundo carro de polícia chegou e os policiais descobriram mais do que apenas documentos financeiros fraudulentos no escritório de Ricardo. Havia uma arma não registrada, documentos de identidade falsificados e papéis sugerindo que Ricardo havia vitimizado outras mulheres antes da mamãe. Ao anoitecer, a crise imediata havia passado. Ricardo permaneceu sob custódia, acusado de agressão, estelionato e várias outras ofensas. Acusações adicionais estavam pendentes à medida que a investigação se expandia. Mamãe, exausta, mas finalmente livre da presença opressiva de Ricardo, adormeceu em seu antigo quarto no andar de cima. Vaguei pela casa alterada, luto e determinação se misturando, enquanto eu catalogava as mudanças. O belo aparador de carvalho que o vovô construiu para o 405º aniversário da vovó, sumido. As colchas feitas à mão, as fotos de família, os pequenos tesouros que fizeram desta casa um lar, todos desaparecidos. Na antiga oficina do vovô, convertida em um depósito cheio de tacos de golfe caros e caixas de pertences de Ricardo, encontrei uma única peça remanescente do artesanato do vovô. Empurrado para um canto estava o pequeno baú de cedro que ele fizera para o meu aniversário de 16 anos. Dentro, milagrosamente preservados, estavam álbuns de fotos e recordações de família que mamãe conseguira esconder das faxinas de Ricardo. Enquanto eu estava sentada no chão da oficina, folheando páginas cheias de imagens de tempos mais felizes, fiz uma promessa silenciosa ao vovô. Eu restauraria o que Ricardo tentou destruir. Não apenas a casa física, mas o senso de segurança, amor e pertencimento que uma vez a preencheu. Pela mamãe, por mim mesma e pelo legado que o vovô lutou tanto para preservar.
As semanas seguintes à prisão de Ricardo se desenrolaram em um turbilhão de processos legais, revelações emocionais e passos cautelosos em direção à cura. A doutora Juliana Barros se mostrou inestimável, navegando habilmente na complexa intersecção das acusações criminais contra Ricardo e as ações cíveis necessárias para recuperar o que ele havia roubado. A audiência preliminar foi marcada rapidamente. Ricardo teve a fiança negada por risco de fuga depois que os investigadores descobriram uma conta bancária oculta e um passaporte com um nome falso. Ele apareceu no tribunal de macacão laranja, um contraste gritante com sua aparência polida habitual. Mamãe, apesar de sua relutância inicial, concordou em testemunhar. Sentei-me ao lado dela no tribunal, observando suas mãos tremerem enquanto ela detalhava anos de isolamento e abuso. Ele me disse que ninguém mais me quereria, disse ela, sua voz ficando mais firme à medida que continuava, que eu tinha sorte por ele estar disposto a cuidar de alguém tão quebrado. Conforme seu depoimento progredia, o promotor estabeleceu um padrão claro. Ricardo havia metodicamente separado mamãe de sua rede de apoio, controlado sua medicação, administrado todas as finanças e criado um ambiente onde ela duvidava de suas próprias percepções. Ele já ameaçou sua filha? Perguntou o promotor. Mamãe assentiu, as lágrimas brotando. Ele disse que tinha contatos em São Paulo, que se a Cristina interferisse, ele poderia garantir que ela perdesse o emprego, o apartamento, que acidentes acontecem o tempo todo em cidades grandes. O rosto de Ricardo permaneceu impassível, mas eu vi o aperto momentâneo de sua mandíbula, o flash de fúria fria em seus olhos quando mamãe revelou suas ameaças. Do lado de fora do tribunal, encontramos um apoio inesperado. Vizinhos que eu não via há anos se aproximaram com pratos de comida, ofertas de ajuda com os reparos no sítio e desculpas sinceras por não terem percebido o que estava acontecendo. De volta ao sítio, enfrentamos a assustadora tarefa da recuperação. A casa em si precisava de muito trabalho após anos de negligência de Ricardo. Mais desafiador era ajudar mamãe a recuperar seu senso de identidade. Contratei Sara, uma terapeuta especializada em recuperação de abuso doméstico, que começou a se encontrar com mamãe 3 vezes por semana. Estendi minha licença do escritório de arquitetura em São Paulo, grata por um chefe que entendia a gravidade da situação. Trabalhar remotamente em projetos menores me manteve conectada à minha carreira enquanto me permitia permanecer no sítio. 4 semanas após a prisão de Ricardo, o Dr. Martins ligou com notícias surpreendentes. Haroldo tinha um cofre no banco, ao qual acabamos de ter acesso. Ele continha economias, títulos e certificados de depósito em nome de Cristina, destinados especificamente para a preservação do sítio. O valor total era de pouco mais de 900 maios. Este ganho inesperado significou que poderíamos começar a restaurar a propriedade. Contratei empreiteiros locais para reparar a varanda, substituir o telhado e restaurar a horta do vovô. À medida que as reformas físicas progrediam, os relacionamentos familiares também se curavam lentamente. Tio Tiago e tia Patrícia nos visitavam regularmente. Mamãe, inicialmente, se retraía durante essas visitas, mas a cada reunião sua confiança crescia. 6 semanas após o início dos processos, o advogado de Ricardo abordou Juliana com uma proposta. Ricardo renunciaria a todas as reivindicações sobre a propriedade e concordaria com um divórcio rápido se mamãe se recusasse a testemunhar sobre o abuso físico em seu julgamento criminal. Ele está desesperado, explicou Juliana. As acusações de fraude por si só poderiam prendê-lo por anos, mas as acusações de violência doméstica garantiriam a sentença máxima. Para meu choque, mamãe inicialmente considerou a oferta. Isso gerou nossa primeira discussão real desde meu retorno. Ele não merece uma sentença mais fácil, insisti. Você não acha que eu sei disso? Respondeu mamãe. Mas testemunhar significa reviver cada momento, Cristina. Cada tapa, cada empurrão. Na manhã seguinte, encontrei mamãe sentada na varanda recém-reparada, observando o nascer do sol. Eu vou testemunhar, disse ela simplesmente. Não apenas por nós, mas por quem quer que possa vir depois de mim se Ricardo sair mais cedo. Enquanto limpava a oficina do vovô para restaurá-la, descobri um esconderijo de seus pássaros esculpidos à mão, cuidadosamente embrulhados e escondidos atrás de um painel falso. Entre eles estava um cardeal inacabado, o pássaro favorito da vovó.
7 meses após meu retorno, realizamos nosso primeiro jantar de família na sala de jantar restaurada. A mesa, uma réplica da criação original do vovô, foi feita por um marceneiro local que havia sido seu aprendiz. Aos novos começos, brindou o tio Tiago. E a Haroldo, que garantiu que esta família tivesse uma segunda chance. Enquanto comíamos e compartilhávamos histórias, observei mamãe relaxar gradualmente, ocasionalmente até soltando a risada rica e desinibida que eu lembrava da infância. Mais tarde naquela noite, enquanto lavávamos a louça lado a lado, mamãe me deu um empurrãozinho brincalhão. Obrigada, disse ela. Por voltar, por lutar. Nós duas lutamos, corrigia. Ainda estamos lutando. Ela assentiu, as mãos firmes. Sim, concordou ela. E desta vez estamos vencendo. 1 ano depois de embarcar naquele ônibus para o funeral do vovô, o sítio havia se transformado quase tanto quanto nós. A Casa Branca brilhava ao sol da primavera, sua varanda restaurada. A horta do vovô florescia novamente, embora com meus próprios toques arquitetônicos. A oficina zumbia com atividade, enquanto eu dividia meu tempo entre projetos de arquitetura remotos e o aprendizado da marcenaria. Os problemas legais de Ricardo terminaram com uma vitória decisiva para a justiça. As provas contra ele, reforçadas pelo testemunho corajoso da minha mãe e pela documentação de vítimas anteriores, resultaram em uma sentença de 15 anos por múltiplas acusações de fraude, falsificação, agressão e abuso de idosos. O divórcio foi finalizado com mamãe recuperando seu nome de solteira, Souza. Amanda Souza, disse ela no dia em que os papéis chegaram, praticando o som de sua identidade recuperada. A mulher diante de mim tinha pouca semelhança com a pessoa de olhos vazios e assustada. Mamãe, aos 53 anos, redescobriu sua força. Essa reinvenção incluiu dividir seu tempo entre trabalho voluntário, em um abrigo local para mulheres, e um emprego de meio período na Livraria do Rio. A nova livraria independente que abriu no centro. O proprietário, Daniel Matos, um viúvo gentil na casa dos 50 anos, tornou-se um visitante regular em nossos jantares de domingo. Minha própria decisão de dividir meu tempo entre São Paulo e o sítio evoluiu naturalmente. 3 semanas em São Paulo, 3 semanas no sítio, um ritmo que honrava ambas as partes da minha identidade. A transformação mais significativa da propriedade veio de uma decisão que teria deixado o vovô orgulhoso. Convertemos 2 hectares do sítio em um projeto de horta comunitária. Seu avô sempre acreditou que a terra deveria ser produtiva, comentou o Dr. Martins durante uma de suas visitas. Ele aprovaria como você honrou o legado dele, tornando-o o seu. A amizade hesitante de mamãe com Daniel, da livraria, floresceu gradualmente. Seu primeiro encontro oficial na feira do município a deixou ansiosa. E se eu não me lembrar de como simplesmente estar com alguém? Ela se preocupava. Não existe o jeito errado. Eu a tranquilizei. Daniel gosta de você por quem você é, não por quem você acha que deveria ser. Meu próprio romance inesperado se desenvolveu com o Dr. Jaime Medeiros, o veterinário local. Nosso relacionamento progrediu em um ritmo cuidadoso, construído primeiro na amizade e no amor compartilhado pela terra. A cura mais profunda, no entanto, veio através do nosso trabalho com a Fundação Recomeçar, uma pequena ONG que estabelecemos para ajudar sobreviventes de abuso doméstico a navegar pelos desafios legais e financeiros de reconstruir suas vidas. No aniversário do vovô, no final de abril, realizamos uma cerimônia de plantio em sua homenagem. A família inteira se reuniu para plantar um jovem carvalho na borda da horta comunitária. Mais tarde, naquela noite, enquanto o crepúsculo se instalava, mamãe e eu nos sentamos no balanço da varanda. Você acha que fizemos o certo por ele? Mamãe perguntou suavemente. Pela memória dele? Acho que honramos o que mais importava para ele, respondi. Não congelando tudo no tempo, mas garantindo que seus valores continuem. Cuidar da terra, criar algo significativo com nossas mãos, defender o que é certo, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Mamãe assentiu, encostando a cabeça brevemente no meu ombro. Eu queria ter encontrado minha coragem mais cedo, disse ela, mas sou grata por tê-la encontrado. O vovô costumava dizer que coragem não é não ter medo, eu a lembrei. É ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Por essa medida, você é a pessoa mais corajosa que conheço. O lar para o qual voltei com relutância há 1 ano se transformou, assim como nós.
não esquecendo o passado, mas reconhecendo-o, aprendendo com ele e escolhendo construir algo novo e mais forte sobre a fundação que permaneceu. Você já teve que lutar contra alguém que tentou tomar o que era seu por direito? Ou ajudou um ente querido em uma recuperação difícil? Por favor, compartilhem suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, considere deixar um like e se inscrever para ouvir mais histórias de resiliência e cura. Lembre-se de que, às vezes, nossa maior força vem de enfrentar nossos medos mais profundos, e a reconstrução mais bela acontece após a destruição mais devastadora. Obrigada por ouvir minha jornada e que vocês encontrem a coragem para enfrentar quaisquer desafios que surjam em seu caminho.